Às vezes a gente lê a Bíblia e parece que está lendo algo de muito tempo atrás, como se fosse só uma história antiga que não tem nada a ver com a vida de hoje. Mas a Bíblia diz algo completamente diferente sobre si mesma. Ela diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, e isso muda tudo, porque muda a forma como a gente se aproxima dela, muda a expectativa, muda a postura. A palavra de Deus nos diz assim na carta aos Hebreus: a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que uma espada de dois gumes. Ela atinge até a divisão entre a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Nenhuma criatura lhe é invisível. Tudo está nu e descoberto aos olhos daquele a quem devemos prestar contas. Palavra do Senhor. Quando o autor de Deus diz que a palavra de Deus é viva, ela não está fazendo poesia, não está usando uma metáfora bonita. Ela está fazendo uma afirmação profunda sobre a natureza da Escritura. A palavra não é um texto morto, guardado em arquivo, não é um documento histórico congelado no passado. Ela atravessa o tempo, atravessa culturas, gerações e chega até em você, hoje, com a mesma força, com a mesma luz, com o mesmo poder de transformar. A palavra de Deus não envelhece, ela não perde validade, não fica ultrapassada, ela permanece. Isso significa que quando você abre a Bíblia com fé, você não está apenas consultando um livro antigo. Você está se colocando diante de uma palavra que continua viva, que continua falando, que continua agindo. E quando o texto diz que ela é eficaz, ele está dizendo que ela age de verdade. E não é só informação que entra pelos olhos e sai pela memória sem tocar nada. É força que transforma o coração. Ela ilumina o que está escondido, confronta o que está errado e consola o que dói. Mas só age quando você deixa, quando você abre espaço, quando você se dispõe a ser tocado. Porque a palavra ela respeita a liberdade, ela não força, ela convida, ela propõe, ela espera. Mas quando você aceita, quando você se abre, ela age com poder. O texto usa uma imagem muito forte, uma espada de dois gumes. E essa imagem não é nem um pouco acidental. A espada era uma arma que cortava dos dois lados. Não tinha lado cego e não tinha nenhuma escapatória. Era eficaz em qualquer direção. E a palavra faz isso com o coração humano. Ela entra e atinge fundo. Não superficialmente, não só nas aparências, mas no nosso núcleo, na raiz, no fundamento. E ela não faz isso para te destruir, mas para te revelar. Porque às vezes a gente esconde tanto por dentro, constrói tantas camadas de proteção, inventa tantas justificativas, que acaba sem saber mais o que é de verdade e o que é mentira que inventou para si mesmo. E a palavra expõe isso com clareza, sem agressividade, mas sem piedade. Ela mostra o que precisa ser visto, o que precisa ser tratado e o que precisa ser curado. E o texto ele vai além. Ele diz que a palavra julga os pensamentos e as intenções do coração, e não só as nossas ações visíveis, não só o nosso comportamento, mas o que está escondido por dentro. As motivações que a gente disfarça, os nossos desejos que a gente não admite nem para si mesmo, as justificativas que a gente usa para continuar fazendo o que sabe que não deveria. Aquela voz interior que diz que está tudo bem quando não está. Aquela negociação que a gente faz com a própria consciência. E isso incomoda profundamente, porque ninguém gosta de ser visto até o fundo, ninguém gosta de ter as intenções expostas, as máscaras tiradas, os disfarces desfeitos. Mas esse incômodo é uma misericórdia, não é crueldade. É Deus mostrando que precisa ser curado, porque só o que é visto pode ser tratado, só o que é exposto à luz pode ser transformado. E Deus não expõe para humilhar, Ele expõe para te libertar. Essa semana inteira a gente caminhou para chegar nesse ponto. Na segunda-feira a gente falou que a Bíblia parece difícil, porque ninguém ensinou como ler. O problema não é você, é falta de formação. Na terça-feira a gente falou que a gente lê sem entender porque falta método, porque existe a diferença entre ler para acumular informação e ler para encontrar a Deus. E na quarta-feira, nós falamos que a palavra foi mal explicada, que muita gente cresceu com imagens erradas sobre a Bíblia.
E na quinta-feira a gente viu o que ela é de verdade, palavra viva, que revela a Deus, que transforma, que precisa da igreja, que exige escuta e não só leitura. E agora no domingo, a própria Bíblia confirma tudo isso. Ela não é um texto passivo, esperando você analisar, classificar, dominar. Ela é a palavra ativa que te analisa, que te conhece e te vê até o fundo. E isso inverte completamente a relação. Você não está acima da palavra, tentando entendê-la. Você está diante dela, sendo entendido por ela, sendo visto por ela, sendo julgado. E isso assusta, mas também liberta, porque significa que você não precisa fingir diante de Deus. Não precisa se esconder, não precisa manter aparências. Ele já te vê, já te conhece, mesmo assim te chama, te acolhe, te transforma. E talvez hoje você esteja cansado de manter tudo sob controle, cansado de esconder, de fingir, de negociar com a sua própria consciência. Talvez você esteja com medo de ser visto até o fundo, com medo do que pode ser revelado, com medo de enfrentar as verdades que você vem evitando. E por isso, prefere não ler a Bíblia ou ler de uma forma superficial, rápida, sem deixar aquilo descer. Mas escuta bem, a palavra ela julga, mas não para condenar, para te curar. Ela expõe, mas não para envergonhar, para libertar. Ela corta, mas não para destruir, para revelar o que está podre e precisa ser tratado. Porque Deus não tem medo do que ele vai encontrar em você. Ele já sabe tudo. Ele conhece cada pensamento, cada intenção, cada motivação, cada desejo, cada justificativa. E mesmo sabendo tudo isso, ele continua te chamando, ele continua te amando, continua te convidando para voltar, para se deixar curar, para se deixar transformar. Então, talvez o convite de hoje não seja ler mais, mas ler melhor. Não seja acumular nenhum conhecimento bíblico, mas se deixar tocar pela palavra viva. Não seja dominar o texto, mas se deixar dominar por ele. Porque quando você para de fugir, quando aceita ser visto, quando se abre para a verdade, mesmo que ela doa, algo começa a mudar de verdade. Não superficialmente, mas no fundo, na raiz, no núcleo do coração. E agora fecha os olhos, respira fundo e vamos rezar junto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, nós te agradecemos porque tua palavra é viva, porque ela não nos deixa acomodados na mentira, porque ela age, ilumina, confronta, cura. Dá-nos coragem para deixarmos ver por ti, não para não fugirmos da luz, para aceitarmos o que precisa ser mudado, mesmo quando dói. Ensina-nos a ler a tua palavra não como observadores distantes que analisam o texto, mas como filhos que escutam o Pai, que se deixam corrigir, que se deixam curar, que se deixam transformar. Que a tua palavra seja lâmpada para os nossos passos, luz para o nosso caminho, a espada que liberta, a verdade que transforma. Amém. A semana, ela termina, mas a palavra continua viva, eficaz e penetrante. Não foge dela. Não tenta domesticar ela, não tenta controlar o que ela vai dizer, deixa ela agir, deixa ela entrar, deixa ela revelar, porque a palavra que julga é a mesma que cura, a palavra que expõe é a mesma que liberta, a palavra que corta é a mesma que sara. Então, continua lendo, escutando, continua te deixando transformar um passo de cada vez, com humildade, com confiança, com fé, sabendo que Deus não tem medo do que vai encontrar em você e que o caminho da cura passa pela verdade. Que Deus te abençoe.